Hoje nós vamos falar de como acontece o processo de materialização dos nossos sonhos, de como a gente materializa, pois eu consegui fazer a observação consciente que eu tanto ensinei para vocês. Toda vez que materializam algo, anotem. Vamos lá, gente, o que aconteceu? Eu tinha um sonho muito grandioso de morar no local onde eu moro hoje. Mas ao olhar humano era impossível. Até porque em 2017 eu passei por uma situação muito, muito difícil. Uma situação que veio a marcar a minha vida, mais a minha e a da minha filha, que me acusa até hoje por essa situação. Mas enfim, cada um tem o seu processo de evolução. E eu lembro que eu chorava na porta da escola, sem que ninguém visse, claro, dentro do carro, dizendo: Deus, como que eu vou conseguir pagar essa escola no mês que vem, né? E sempre era suprido. O como eu não sabia, mas sempre era. Porque eu sempre quis o melhor, né? Como toda mãe. Então, como o colégio tinha um selo de Cambridge e tornaria ela o que ela tornou-se, bilíngue, ela fala muito bem inglês, era o que eu achava de melhor. E eu queria, e era onde estavam as crianças que mais tinham condições do bairro. Enfim, eu consegui manter essa situação. Eu tive que dispensar a pessoa que trabalhava na minha casa na época. E nós começamos a passar por questões muito severas. Até mesmo de ter aquele dinheiro certinho para comer, mas faltar. E aí, dentro desse processo, coisas lindas foram acontecendo. Eu tive um despertar muito grande. E eu falei para ela: minha filha, vamos descer. Porque hoje é dia das crianças, eu lembro, era mais ou menos 12 de outubro. E a gente precisa... E a gente tem muito gente brincando lá embaixo. Gente, e pensa num local que era só tristeza. Tristeza e dor era a minha casa. Eu liguei pro corretor na época e falei: como é que eu faço? Eu não via saída. Eu não via saída, eu não via ninguém, nenhum parente apareceu para me ajudar. Todo mundo, até assim, eu não quero nem muito falar sobre isso, mas eu tive até telefones desligados, porque eu queria alguém que me desse uma saída, me ajuda pelo menos a me mudar. Com uma criança pequena, eu tenho um apartamento inteiro, imenso, ajuda. E eu não sabia como é que eu ia fazer. E aí eu entrei em contato e era uma empresa muito chique. Eu lembro que as corretoras, elas dirigiam Land Rover, né? Elas dirigiam a Land Rover e a Velar, BMW X6, enfim, eram corretoras de alto padrão. E aí o filho da corretora me atendeu. E ele falou: fica tranquila, tudo se resolve, sabe? Eu e minha mãe já moramos até de favor na casa dos outros. Eu parei e falei: nossa, uma mulher tão poderosa como essa, né? E ela vestia esse arquétipo do poder, né? Veste, eu não tive mais contato com ela. Mas eu me lembro que eu tenho uma gratidão enorme por esse menino, porque ele me ensinou muito sobre a vida. E ele falou: tudo passa. A gente morou de favor, na casa de pessoas, eu era pequenininho, a minha mãe começou a estudar, deu tudo certo, hoje nós temos tudo que você sabe. Ele até ganhou um apartamento próximo à praia da mãe. Que privilégio poder fazer isso por um filho, né? E assim foi. Eu, com muita dificuldade, eu comecei a me alegrar. Anotem isso, gente. Alegrar-se. Eu comecei a me conectar com pessoas que existiam um grupo que só tinham casais e eu não tinha casal, mas que me aceitaram e me colocaram no grupo de WhatsApp que faziam eventos no condomínio. Eu disse: ótimo, vai ser ótimo. Eu tenho uma filha pequena, não posso sair. Ninguém fica pra mim. Então, dentro do condomínio, eu vou conseguir. Então, eu comecei a entrar numa esfera de felicidade muito grande. Toda sexta-feira, né, as meninas já me chamavam, as mulheres, né, vamos descer, vai ter tal coisa, e cada um levava uma coisa, e ali, né, se ia e conversava.
e o tempo passava e era gostoso, nós ríamos, enfim. Eu entrei num estado de harmonia, eu entrei num estado de felicidade, as festas faziam a gente rir muito, né? Eu tive momentos de muita felicidade. E eu falei pra minha filha, eu só preciso que o ano vire, né? E eu lembro que nós, como sempre, juntas, passamos 2017 para 2018 abraçadas, eu agarrei ela e disse, é agora, minha filha. Só basta um comando, gente. Bom, eu trazia sempre ela no local onde a gente mora hoje, porque os amigos da escola moravam aqui. A escola era o maior ticket médio da região, é até hoje. Então só estudavam pessoas que tinham uma condição muito boa. E aí nós viemos morar. E eu lembro que eu abri as janelas e falei, olha aqui onde nós estamos morando. Eu agradeci tanto a Deus, gente, tanto a Deus, porque poder criar uma filha pequena, um lugar com tanta segurança, com tanto lazer, com tantas coisas boas para ela fazer, sabe? Eu pensava muito, sempre, sempre, só na minha filha. E aí tudo bem. E aí eu consegui entrar, mas quando deu um ano, o rapaz, o proprietário, junto com o corretor, né? O corretor me avisou que ele havia morrido e que a esposa ia precisar aumentar o valor e eu não ia conseguir pagar, enfim. E aí eu comecei uma busca muito grande com a minha filha por algo aqui próximo e a gente não conseguia nada. Tudo tinha um valor enorme, eu tinha minhas exigências. E eu lembro que eu adentrei um condomínio, falei com a corretora e eu falei, eu quero um imóvel vista piscina, porque aqui as vistas mais bonitas são as vistas internas, tá? Você tem um paisagismo exuberante e várias piscinas. E ela ficou me olhando e eu lembro que ela chegou a cansar, porque ela subiu, me levou para o apartamento dela. Nós ficamos até amigas na época. E ela me desejou boa sorte, até abriu mão de mim como corretora, porque ela falou, não tem como, né? Arrumar o que ela quer, no valor que ela pode pagar. Ainda mais sendo frente piscina. E eu lembro que eu também vi a dificuldade disso e falei, tá tudo bem, deixa. Se não tem como, não tem como, deixa pra lá. O tanto faz como tanto fez é o ponto que vai fazer você materializar o desejo ardente do seu coração. Anote isso. Então, pra mim, naquele momento, tanto faz como tanto fez, voltei pra casa. Não deixei de procurar algo, porque eu precisaria, né, de sair do imóvel, mas não mais por aqui. E aí, de repente, aparece na minha timeline um imóvel aqui, né, não nesse condomínio maravilhoso onde eu estou hoje, mas num condomínio aqui no complexo, na região, que também tem toda a área de lazer, só que era pequenininho, bem pequenininho. 2 quartos, tinham 2 banheiros, um para mim e um para minha filha. Eu falei, está ótimo, estamos dentro, Deus, gratidão. Entrei em contato com o proprietário, era direto com o proprietário. Ainda fiz as minhas exigências de ser R$300 a menos do valor que ele estava cobrando e de uma cláusula de 12 meses, onde com 12 meses eu poderia desistir do contrato sem pagar multa e ele também sem pagar multa. Por que eu fiz isso? Para assegurar tanto ele quanto a mim. Porque eu não sabia que mesmo com esse valor tão baixo, para vocês terem noção, eu conseguiria pagar. Então, lá foi minha filha, foi fluido. A minha filha muito triste, né? Porque o imóvel era muito inferior, era bem pequeno. Ela ficou muito triste e eu muito feliz e muito grata. Eu fiquei muito grata porque eu falei, eu ainda estou aqui. A minha filha ainda tem acesso às mesmas coisas, ela ainda tem as piscinas, ela tem um condomínio aqui que também tem academia, ela tem os ônibus, eu tenho a segurança para cuidar dela, a gente ainda tem acesso às festas. Foi um lugar que eu amo, é o lugar que eu escolhi, tá tudo bem, eu ainda estou em Canaã, na minha terra prometida. E aí eu entrei numa esfera muito grandiosa de gratidão e de felicidade nesse tempo. E eu lembro que eu estava na piscina com uma amiga e falei pra ela, quanto tempo tem que eu tô morando aqui? Ela era muito organizada, ela disse, fez 1 ano. Ela vai fazer 1 ano. Aí tá na hora de eu ir embora. Gente, é só uma ordem. E foi uma ordem e soltei.
Num dia de chuva, tô eu na minha casa assistindo Era Uma Vez. Tinha perdido o sono. Nós estávamos na pandemia, 2020. Eu assistindo Era Uma Vez, veio na minha timeline um apartamento dos meus sonhos, ao qual, quando eu morava no condomínio que eu tanto amava, que foi feito pra mim, sabe aquela coisa que se encaixa, que foi feito pra você, que tem todas as características que você coloca num sonho, que tem tudo que você precisa, é o condomínio que eu moro. Então, eu lembro que nesse momento, foi um momento de muito... Eu olhei o imóvel e falei, é esse. E aí eu entrei imediatamente em contato com o corretor, escrevi para ele. Ele falou, olha, o apartamento está disponível, podemos marcar a visita, senhora. Quando a senhora quer visitar? Eu disse, agora. Eu moro em frente. Qual o horário que você tem? Gente, quando eu vim no imóvel, eu quase caí para trás. Porque eu sempre visualizava nos meus sonhos, e nos sonhos reais, tá? Visualizando mesmo, conscientemente, que quando esse apartamento chegasse na minha vida, ele teria um quadro escrito gratidão. Porque a gratidão, ela é muito mais do que um obrigado. Ela é uma memória que ela fica dentro do nosso coração. E aí eu olhei, eu lembro que quando eu entrei no apartamento, tinha um quadro enorme escrito gratidão. Sabe quando você sente que o imóvel é seu? Aí, de novo, o como eu não tinha. Mas eu senti que ele era meu. Eu falei, é meu. É o meu imóvel, é meu imóvel. É o meu. E comecei a olhar tudo, entrei em contato com a minha filha, falei, minha filha, eu achei o nosso imóvel. Bem aqui, no condomínio que a gente tanto ama. Minha filha, o que, mãe? Eu falei, corre, vem ver, porque a gente vai conseguir. Aí ela veio ver, então a gente criou toda aquela expectativa e mais uma vez eu comecei a forçar algo. Não force nada, porque quando você força, você vai contra o fluxo divino. Você foge, né? O controle das coisas vão fugir de você, porque você não tem controle de nada. Você tem que deixar as coisas fluírem, que elas estão sendo materializadas do jeito que tem que ser. E aí eu lembro que nos minutos que eu estava conseguindo já negociar, a minha grande amiga disse que ela desistiu de me ajudar no processo. E eu lembro que eu chorei muito sentada em cima da cama. A minha filha ficou muito triste. E eu disse, tudo bem. E no dia seguinte eu estava com outra mentalidade, já estava pensando, tudo bem, eu ainda vou continuar aqui. Acabei até de colocar telas de proteção, porque era um 9º andar, né? E vou continuar morando aqui, tá tudo bem, eu consigo pagar, tá fluido pra mim. De repente lá eu ia dar um passo muito maior do que eu ia aguentar. Então tá tudo bem, eu soltei. Daqui a pouco o cara entra em contato comigo, dizendo, olha, a sua proposta, aquela outra que você fez, que seria, que eu falei que não seria aceita, ele resolveu aceitar. Ele disse que ele tem muitas coisas na vida, que ele tem muitas propriedades, que ele tem muito dinheiro e que isso seria muito pouco para ele. Aí eu falei, ai que bom, então o negócio fechado. Entrei na minha Canaã, na minha terra tão prometida. Mas vocês entendem o processo? Eu consegui passar para vocês que o tempo todo houve leveza. E o tempo que a gente coloca, que a gente vai contra o fluxo, que a gente fica desesperado, que a gente quer porque quer, porque quer, porque quer, porque quer, a gente está mandando uma energia contrária. Uma energia que vai contra aquilo que você deseja. Então, o que eu quero dizer para vocês como mensagem? Usem princípios espirituais. Sentem, acalmem o coração. Escrevam no profundo o que vocês desejam. A vocês só cabem emitir a informação que vocês desejam. Somente isso. Uma vez que a informação foi emitida, acabou o processo. Acaba, encerra. Mas tá, eu desejo muito, eu nunca mais vou pensar nisso. Se você continuar pensando, vai te gerar ansiedade, não vai acontecer. Não é que você vai esquecer, mas você vai dizer, tá tudo bem.
Eu vou seguir minha vida, eu vou fazer minhas coisas. Se não acontecer, vai acontecer de outras coisas melhores e está tudo bem. É quando tanto faz e o tanto fez encaixa, é que as coisas se materializem. Então, eu vou pedir para vocês, se esse vídeo ajudou a vocês a entender o verdadeiro processo de cocriação, que vocês deixem o seu like e escrevam nos comentários processo, para que eu possa entender que vocês vão fazer esse processo na vida de vocês para uma coisa que vocês desejam. Vão seguir exatamente o que eu falei nesse vídeo. Então já compartilhe, já deixa salvo, porque vocês vão precisar voltar algumas vezes, tá? Para enxergar como acontece o processo, tá? É quando tanto faz como tanto fez. Quando eu cheguei e disse, tá tudo bem, chega. Cansei de fazer força, não dá. Realmente não vai dar. As coisas aconteceram. Então, não é que você vai desistir de um sonho, mas é quando você diz, tanto faz como tanto fez, tá tudo bem, eu sou grata pelo aqui e agora. É que as coisas começam a acontecer. Desejo ter ajudado vocês demais com esse vídeo. Desejo excelentes realizações. Beijos da Thay. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.